esta igreja para levar a mensagem de salvação aos corações. Eu fico muito grato ao nosso pastor, que confiou e confia naqueles que sobem ao púlpito para levar a mensagem do Senhor. Amém? Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias, que estará posto a mensagem que se encontra em 2 Timóteo 2,15, que leremos. Procura apresentar-te aprovado diante de Deus, como obreiro que não tem que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Esta carta foi escrita aproximadamente 66 a 67 depois de Cristo, e ela existe hoje 1956 anos, falando a milhões de coração. Quantas vidas foram alcançadas, quantas vidas foram ministradas através desta palavra. A palavra de Deus é viva e eficaz e trabalha de uma forma imensamente aos corações. Paulo escreveu a Timóteo. Paulo estava preso numa prisão, num calabouço, onde triste e sombrio, um lugar triste e sombrio. Paulo sabia que era a última carta que ele escrevia. E esta semana eu estava vendo um filme onde um soldado estava levando um preso para um calabouço, uma prisão, onde ele levava o preso com uma tocha. Se aquela tocha se apagasse, era escuridão total. E Paulo estava ali naquela prisão. Paulo não estava preso por um delito. Paulo estava preso pelo evangelho que se prega hoje. Ele foi um dos maiores pregadores, um homem inteligente, um homem que, antes de ser transformado, perseguia a igreja de Jesus. E ele estava preparando o seu servo Timóteo. Ele não estava preso por uma doença. Ele estava simplesmente preso pelo Evangelho de Jesus Cristo, que hoje nós pregamos, que hoje milhares de pessoas foram alcançadas por este Evangelho. Então ele estava preparando o soldado Timóteo, porque sabia que depois da partida dele, lobos iam querer crucificá-los. O Evangelho, quando é pregado, quando é vivido, nós sentimos pressão, nós somos pressionados. O mundo
já não quer mais saber deste evangelho. Mas nós temos que pregar esse evangelho para todas as criaturas. E nós sabemos que ele estava preso lá, naquela masmorra, naquele calabouço, num lugar frio e sombrio. Mas sabemos que ele escreveu esta carta, e esta carta não corrói, esta carta não se apaga, e esta carta fala aos nossos corações, nem a traça, porque esta carta foi escrita para um servo que deu continuidade ao Evangelho. Muitas das vezes, meus irmãos, nós devemos atentar o que a palavra de Deus diz aos nossos corações. Porque quando Paulo estava preso ali naquela prisão, até os seus amigos os abandonaram. Os seus amigos, ele estava longe do mundo, ele estava naquele calabouço ali, onde estava só. Ele pediu só os seus escritos, só os seus papiros, e ali escreveu aquela carta. E acredito eu que quem levou aquela carta ao jovem Timóteo foi Lucas. Lucas que estava ao lado de Paulo. Lucas que não abandonou. O médico. A posição de Lucas era médico. Salvava vidas. Estava ali junto a Timóteo, que não abandonou, continuou com ele. E Paulo já sabia que esta era a sua última prisão. Há 2 anos passados, Paulo estava numa prisão domiciliar. Ele alugou uma casa para ficar preso, e ali ele ficou acompanhado do soldado. Então os seus amigos iriam visitá-lo. Ele tinha a oportunidade de receber a visita dos seus amigos, mas nesta última prisão, ele estava só. Estava longe do mundo. O mundo, ele já não via mais. Imagine, irmãos. Eu acredito que ninguém aqui já esteve preso. Mas eu estive preso no quartel. E a prisão não é fácil, irmão. No militarismo nós temos 3 tipos de prisão. Um pernoite. O pernoite é que você trabalha o teu expediente e 9 horas você tem que estar lá respondendo. Depois você tem a liberdade de ir embora ou não. Então acabou com o seu dia. O detimento, que você fica lá 2, 3, 4, de acordo com a gravidade do detimento. Mas você, dentro do quartel, você tem a liberdade de conversar, de assistir televisão, de tudo, mas você fica só impedido de sair. E tem a prisão, que é o delito mais grave. Como eu tive na casa da minha irmã ontem, e ela falou que chegou um preso lá para tratar dos seus dentes, mas ele estava escoltado. Ele estava escoltado. Por que ele estava escoltado? Porque ele era um preso de alta peculiaridade. O que ele fez? E este preso, como
mancham o Evangelho. Um pastor. Um pastor. Por que ele estava preso, irmãos? Porque ele tentou matar a sua amante. Meu Deus. Um pastor com amante. Mas ele está preso. Pensou que a pessoa morreu, mas não morreu. Então a palavra de Deus diz: procura apresentar-te aprovado. Quem gosta de ser reprovado aqui? 100% vai levantar a mão que gosta de ser aprovado. Mas a aprovação tem que ser por Deus. A aprovação tem que ser por Deus. Não tem que ser pelo pastor, não tem que ser pelos membros, tem que ser por Deus. Porque como eu tenho falado, e o pastor Aloysio até fala, eu tenho 3 nomes, mas eu sou uma só pessoa. Na igreja me conhece por Jurandir. Quando eu estava no quartel, era Frazão. E na minha comunidade é Maninho. Então sou 3 pessoas numa só. Então eu tenho que ser a mesma pessoa aonde a planta do meu pé pisar. Porque eu tenho que ser aprovado por Deus. Primeira aprovação tem que ser por Deus. Se eu for aprovado por Deus, aonde minha planta dos meus pés pisar, eu tenho que ser aprovado. E é isso que o apóstolo Paulo estava passando para o jovem Timóteo. Porque ele já sabia o que ia acontecer após a sua morte. Tivemos aí 2 episódios aí durante a semana de ídolos, Pelé e o Papa. Quantos ia ali adorar? Mas Paulo, levando a palavra na verdade, estava ali no calabouço, escrevendo a carta para o jovem Timóteo, para falar aos nossos corações hoje. E Paulo estava preparando o jovem Timóteo para passar o bastão da verdade. Como Paulo está passando o bastão, somos nós que temos que nos preparar, líderes, para passar o bastão. Nós temos que ter a responsabilidade, nós temos que ter a vontade de trabalhar na obra do Senhor, preparar outro líder para dar continuidade à obra do Senhor. Amém? Amém. Esta foi a última mensagem do apóstolo Paulo para o jovem Timóteo. Porque ele já sabia a trajetória dele, já sabia que ele ia ser morto. O imperador Nero era um homem cruel. E Paulo tinha certeza. Mas a palavra, Paulo iria morrer. Mas a palavra não ia morrer. E não morreu. Está bem viva. Está bem viva até hoje. E a palavra de Deus, esta palavra, procura apresentar-se a Deus aprovado. Essa palavra falou ao coração do aniversariante nesta semana, o nosso pastor
através da nossa irmã Adriana. Esta palavra falou aos diáconos da igreja do Catiri, onde eu fui selecionado pelo nosso pastor para levar a mensagem. E lá eu levei esta mensagem. E com certeza, eles foram edificados. Eles foram edificados. Porque quando nós falamos da verdade, da palavra da verdade, as pessoas são edificadas. E nós temos que prestar atenção. O que Paulo levava a Timóteo através de Lucas. Timóteo não deveria esquecer as qualidades necessárias de um ministro fiel, seu chamado, seus dons, manter-se no caminho da verdade, preparar outras pessoas, ser disciplinado, estar pronto para suportar o sofrimento. Nós temos a leitura bíblica o ano todo. É fácil? Não é fácil, irmãos. Não é fácil. Quando nós nos colocamos com o propósito de ler a palavra de Deus durante um ano, não é fácil, irmãos. Eu tiro por mim, porque eu li no ano de 2023, estou já no ano, ou melhor, eu li no ano de 2022, já estou no ano de 2023. Irmãos, ler a palavra de Deus não é fácil, mas ela nos ajuda em tudo em nossas vidas. Em tudo em nossas vidas. Eu estava lendo a passagem de Abraão e Ló. Quando, nessa semana, a irmã Rogéria mandou um áudio para mim. E justamente quando os pastores de cada um, de Abraão e de Ló, já estavam em guerra, o que Abraão fez com Ló? Deu a oportunidade de ele escolher qual direção tomar. E Ló, vendo aqueles pastos verdejantes, escolheu: ali que eu vou. E Abraão foi para a direita. Mas muitas das vezes, quando nós vemos um pasto verdejante, mas nós não estamos vendo mais adiante. E mais adiante tinha homens cruéis, que levou Jó cativo. E fugiu um. E esse um foi lá a Abraão e falou que seu sobrinho foi levado cativo. Abraão pegou os 318 homens e foi lá, recuperou Ló. Esta é a palavra, irmãos. É a palavra que nos ensina a cada dia. E também nesta semana, quando estávamos aqui, a irmã Marina, eu, o irmão Márcio, estávamos ali sentados. Em Gênesis também,
quando aparece o arco-íris, é Deus falando com a humanidade. E naquele momento ali nós podíamos falar algumas palavras, confortar o coração da nossa irmã Marina. Então, quando nós estamos dentro da palavra, acontece algo que nós possamos passar para a outra pessoa. Foram falados, vários irmãos contemplou o nosso pastor com um versículo da Bíblia. Eu nem imaginava que a irmã ia falar em 2 Timóteo 2,15. Esta passagem fala nos concílios, fala nos congressos, fala em outras coisas, em outros lugares, mas temos que vivenciá-la. Procura apresentar-te e aprová-lo diante de Deus. Procura apresentar-se diante de Deus. Primeira aprovação. A primeira aprovação tem que ser por Deus. Por Deus. Porque se nós formos aprovados por Deus, nós somos aprovados em qualquer lugar. Amém. Glória a Deus. Em qualquer lugar. Aonde a nossa planta dos nossos pés pisarem, nós vamos abençoar as vidas que estão ao nosso redor. Desse jeito. Procura apresentar-se diante de Deus, na frente de Deus aprovado. O apóstolo Paulo queria avivar e reanimar a Timóteo. Timóteo era um servo tímido. Ele sabia das dificuldades que ia enfrentar. Então ele queria dar um reavivamento ao jovem Timóteo, reanimá-lo, porque o que teria sobre a sua responsabilidade era muito grande. É muito grande. Procura apresentar-se diante de Deus zeloso e cuidadoso. Procura apresentar-se diante de Deus zeloso e cuidadoso. Temos mostrado zelo nas coisas de Deus? Temos mostrado zelo? Isso é uma pergunta para nós. Temos mostrado interesse nas coisas de Deus? Quando nós assumimos uma liderança, um ministério, nós mostramos zelo, nós mostramos cuidados, nós mostramos interesse em fazer aquilo que está proposto naquele ministério, naquela liderança. Nós preparamos líderes para as coisas de Deus, para dar prosseguimento nas coisas de Deus. Temos demonstrado dedicação nas coisas de Deus. As coisas de Deus têm que ser feitas com bastante cuidado, com bastante zelo. Temos urgência nas coisas de Deus, ou deixamos as coisas de Deus de lado e damos mais valor às coisas que estão à nossa frente, nos nossos interesses? Isso é para a gente pensar. Pensar é com urgência. É com urgência. Temos nos esforçado nas coisas de Deus.
Eu procuro dizer que quando eu estava lá trabalhando 24 horas, não tinha hora, irmãos. Era 3 horas da manhã, quando a gente estava dormindo, não teve essa chuva aí intensa. Nas nossas 24 horas, a gente tem que estar preparados. Saímos, a chuva vinha sobre o nosso rosto, que a gente andava na boleia. Hoje não se anda mais na boleia do carro do Corpo de Bombeiro, hoje tem a cabine, mas lá nos anos 70 a gente andava na boleia, ia socorrer vítima de desabamento, de acidente de veículos, e a gente regressava, aquela roupa toda molhada. Muitas das vezes a gente não tinha segundo uniforme para colocar, a gente colocava roupa de educação física para dormir, e 1 hora depois tocava novamente, nós estávamos lá, colocando aquela roupa fria, o corpo quente, colocando aquela roupa fria, para socorrer aquelas pessoas que dependiam de nós. E o Evangelho também é assim, as pessoas dependem de nós e nós temos que estar preparados para ajudá-la, para socorrê-la. Amém. Porque o apóstolo Paulo estava naquela masmorra, naquela prisão fria, tenebrosa, sozinho. Porque Lucas ia lá de dia, mas à noite ele passava ali sozinho. O Evangelho é para nós estarmos preparados a cada minuto de nossas vidas para socorrer aquele que precisa de nós. Amém, Senhor, que assim seja em nós. Que nós possamos olhar para Cristo e não olhar para este mundo. Aleluia. Que esse mundo já não nos oferece mais nada. Que aquele que trabalha para o Evangelho, o fim dele é como Paulo, mas a vida dele está lá guardada quando nós nos apresentarmos diante do Senhor. Amém. Mais uma vez. Segunda aprovação. A segunda aprovação por si mesmo, por nós mesmos. Como é que eu tenho sido aprovado olhando para mim mesmo? Eu tenho agradado a Deus? As minhas atitudes agradam a Deus? A minha atitude tem que agradar primeiramente a Deus. E a igreja olhar para mim, olhar para nós, e ver que a luz do Senhor brilha sobre nós e resplandece sobre o nosso próximo. Aleluia. Terceiro, que tipo de trabalhadores temos sido para Deus? As suas atitudes agradam o seu próximo? É de humildade? As suas atitudes é de humildade? Agrada o seu próximo? O que nós temos feito para que nosso próximo seja agradado por nós e automaticamente seja agradado a Cristo? Terceira aprovação, pela sua comunidade. Como é que a comunidade, os seus vizinhos, olha para você? Olha com bom grado? Temos feito coisas que agradam ao nosso vizinho? Os vizinhos nos olham com olhos que agradam a ele, mesmo não sendo um cristão?
Que atitude nós temos tomado? Você é bem visto pelos seus vizinhos? Você é bem visto pela pessoa ao seu redor? Como é que a pessoa ao nosso redor temos visto? Quando nós estamos longe aqui da igreja, quando a igreja não está te olhando, o que você tem feito? Agrada o seu vizinho? Se agrada o seu vizinho, está agradando a Deus. Quarta aprovação, pela sua igreja. Como a igreja tem visto você? Como a igreja tem olhado para você? Tem olhado com bons olhos? Reflete a luz do Senhor? Temos que refletir. Temos que refletir o que nós estamos fazendo. Deixa o versículo. Procura apresentar-se diante de Deus como obreiro que não tem que se vergonhar. O obreiro do Senhor não tem que se vergonhar de nada o que faz. Se eu estou aqui, eu não posso me envergonhar do que eu faço. Se eu estou na minha casa, eu não posso envergonhar a minha família. Se eu estou no meu trabalho, eu não posso envergonhar lá no meu trabalho. Porque se eu procuro me apresentar diante de Deus aprovado, eu tenho que ser aprovado na minha igreja, eu tenho que ser aprovado no meu lar, e eu tenho que ser aprovado no meu trabalho e na minha vizinhança. Em qualquer lugar. Eu não posso ser uma pessoa aqui na igreja, onde todos estão me olhando, e onde ninguém está me olhando, eu posso fazer outra coisa. Claro que nós não somos 100%, irmãos, nós erramos, mas os nossos erros pedimos perdão ao Senhor, que é misericordioso para nos perdoar dos nossos pecados. Amém? Com o obreiro que não tem que se vergonhar. Você faz tudo quando estiver ao teu alcance. Você faz tudo o que estiver no seu alcance. Eu convoquei os homens para uma reunião. Só que o irmão Francino não entendeu. Ele veio aqui no culto de oração para trabalhar. Eu não poderia deixar ele embora, irmãos. Eu ali naquele momento trabalhamos junto, porque ele deixou de fazer alguma coisa para estar aqui. E eu também, nas minhas condições, fiquei com ele aqui até as 12 horas. E trabalhamos. E eu saí daqui esgotado, irmãos. Esgotado. Mas cumpri. Mesmo ele errado, mas eu cumpri. Não deixei ele voltar de mãos vazias, sem fazer o trabalho. Essa é a nossa missão. Essa é a nossa missão. Você faz tudo quanto estiver ao teu alcance. E quando necessário para obter a aprovação de Deus a tua vida, você perdoa, meu irmão? Você perdoa o seu próximo?
Você mostra paciência ao teu próximo. Esse é o obreiro. Esse é o obreiro, está ali, ó. O obreiro que não tem de que se envergonhar. Pedir perdão não é vergonha, não. Pedir perdão não é vergonha. Você ajuda, meu irmão. Você ajuda o seu irmão. Você respeita quem está ao seu lado. Não vou nem falar, irmão. Você respeita quem está ao seu lado, onde quer que você esteja. Você auxilia aquele que precisa, ou você vira as costas? Se você virar as costas, você não é um obreiro aprovado diante de Deus, não. Você ama? Olha quanta coisa do obreiro. O obreiro que não tem de que se envergonhar. Você socorre? Você é honesto em tudo que faz? Uma das coisas que nós já não temos visto mais é a honestidade entre os homens. E nós temos que ser honestos, porque nós somos um obreiro aprovado. Um obreiro aprovado por Deus. Você divide com seu irmão? Você divide com sua família? Você divide com aonde você trabalha? Você é cooperador da obra do Senhor? Isso tudo o apóstolo Paulo estava preparando o jovem Timóteo. Lá em Romanos 12, 2, pode colocar. Irmãs, pode colocar, por favor. Romanos 12, 1 e 2. Portanto, irmãos, exorto-vos pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos moldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse deve ser o nosso culto racional, onde os jovens da nossa igreja, aos anos passados, levou esse título como apresentação. Foi, Maria? É tema de congresso. Tema de congresso. Então nós temos que ser aprovados todos os dias na nossa vida, porque a palavra de Deus fala aos nossos corações. Pode botar lá em Timóteo, por favor. Obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, que maneja bem a palavra da verdade.
O obreiro aprovado sabe como pregar. O obreiro aprovado sabe como ensinar a palavra. O obreiro aprovado sabe defendê-la. O obreiro aprovado sabe aplicá-la a si mesmo e aos outros, e sofre por ela. Esse é o obreiro aprovado, que sofre pela palavra da verdade. Quando nós assumimos uma responsabilidade, temos a certeza que nós vamos sofrer pelaquele ministério ou pelaquela liderança que temos em mãos. O obreiro aprovado deve buscar a vontade de Deus em tudo o que faz. Não é em parte, é em tudo o que faz. Esse é o obreiro aprovado. Em 2 Coríntios 9:27 diz: antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Amém? Amém. Em tudo que nós façamos, que sejamos um servo do Senhor aprovado. Que Deus nos abençoe. Amém. Convido o nosso pastor